Você já sentiu o silêncio ser usado como uma arma contra você? Imagine o Estado te dizendo que você não é capaz de amar um filho porque não consegue ouvir o choro dele. Hoje, eu vou te contar a história de Lucas e de Aline. Eles são surdos, mas o que o mundo chamou de limitação, eles transformaram na maior prova de resiliência que eu já vi. Prepare o lenço, porque hoje vamos descobrir que o amor verdadeiro, ele não precisa de uma única palavra sonora para mudar o destino de uma criança. Aperte o play, entre na aventura sem medo. Mr. Tele. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Antes de começar, eu confesso, escrever esse roteiro me deu um nó na garganta. Às vezes a gente reclama de tanta coisa pequena, né? Mas a história de hoje coloca tudo em perspectiva. Lucas e Aline se conheceram em uma conferência de Libras, língua brasileira de sinais. Lucas, marceneiro de mão cheia. Aline, uma pedagoga brilhante. Eles construíram uma vida linda em Curitiba. Uma casa cheia de luz, de cores e de um silêncio que, para eles, era preenchido por risadas visuais e toques de carinho. Mas faltava algo. Sabe aquele vazio que tem formato de criança correndo pelo corredor? Pois é, eles decidiram adotar. Eles queriam dar um lar para quem, assim como eles, talvez estivesse se sentindo invisível para o mundo. Mas o que eles não esperavam era que o maior obstáculo não seria a burocracia padrão, mas o preconceito mascarado de preocupação. Quando entraram na fila de adoção, a primeira reunião com a assistência social foi um choque de realidade. Como vocês pretendem ouvir se o bebê cair no berço? Como vão ensinar a criança a falar? Aline olhou para Lucas. O olhar dela gritava uma dor que a boca não emitia. Eles não eram doentes. Eles eram uma família. Mas, para o sistema, eles eram um risco. Mas o que o juiz decidiu naquele primeiro mês mudaria tudo. E não foi da forma que eles esperavam. Se você acha que a deficiência física é o maior peso aqui, você não faz ideia do que o Dr. Alencar estava prestes a exigir deles. Fiquem comigo, porque o que aconteceu na primeira visita ao abrigo vai te deixar sem fôlego. Os meses viraram anos. Lucas trabalhava na marcenaria descontando sua ansiedade na madeira. Ele esculpiu um berço, lindo, de carvalho claro, com detalhes que só alguém com uma sensibilidade tátil absurda conseguiria fazer. Ele dizia para Aline em sinais: "Nosso filho vai sentir o cheiro dessa madeira e saber que foi esperado." Eles foram submetidos a exames psicológicos humilhantes. Tiveram que provar que tinham campainhas com luzes estroboscópicas, babás eletrônicas que vibravam com o som do choro. Eles provaram que a tecnologia supre a falta de audição. Mas como provar para um juiz conservador que a alma não é surda? Nesse meio tempo, muitos amigos ouvintes passavam na frente deles na fila. A cada foto de bebê que viam no Instagram alheio, era uma pequena facada. Finalmente o telefone vibrou. Era o chamado para conhecer um menino de 5 anos, Gabriel. Gabriel tinha sido devolvido 2 vezes. 2 vezes. Ele era uma criança difícil, retraída, que não falava com ninguém. Quando Lucas e Aline chegaram ao abrigo, o ambiente era barulhento para quem ouve. Mas para eles, era carregado de uma energia pesada. Gabriel estava num canto, brincando com um caminhão sem rodas. Aline se aproximou. Ela não disse oi. Ela sentou no chão, na mesma altura dele. Ela não invadiu o espaço dele. Ela simplesmente começou a fazer sinais para o nada, como se estivesse contando uma história para o ar. Gabriel parou. Aqueles movimentos das mãos de Aline eram diferentes. Eram como uma dança. Pessoal, interrompendo rapidinho. Se essa história está tocando seu coração, já clica no botão de curtir.
Isso ajuda esse vídeo a chegar em outras pessoas que precisam acreditar que o amor vence barreiras. E me conta aqui nos comentários, você já sofreu algum tipo de preconceito por algo que você não pode mudar? Eu leio tudo, de verdade. O processo de aproximação foi lento. O Ministério Público ainda questionava se a falta de estímulo sonoro não atrasaria o desenvolvimento de Gabriel, que era ouvinte. Aqui entra o ponto de virada, o ponto de ruptura. Houve uma audiência decisiva. O promotor, um homem de voz grave e postura rígida, disse em alto e bom som: "Uma criança precisa de comandos de voz para a segurança. Se ele correr para a rua e vocês gritarem, ele para. Mas vocês não podem gritar." Lucas se levantou. Ele não costuma usar a voz, pois tem receio da própria dicção. Mas naquele dia, ele emitiu um som gutural, forte, que ecoou na sala. Ele sinalizou com uma fúria mansa: "O Senhor confia nos seus ouvidos. Eu confio nos meus olhos. Eu nunca tiro os olhos do meu filho. O Senhor pode estar ouvindo e estar distraído no celular. Eu estou presente em cada vibração do chão que ele pisa." A sala ficou em silêncio. Até quem ouvia parou de respirar por um segundo. Gabriel começou a passar os finais de semana com eles, mas o menino carregava o trauma da rejeição. Em uma noite de tempestade, os trovões eram altíssimos. Gabriel entrou em pânico. Ele gritava no quarto, mas Lucas e Aline estavam dormindo. A pulseira de Aline vibrou freneticamente. A babá eletrônica sensorial funcionou. Eles correram para o quarto. Gabriel estava debaixo da cama, soluçando. Aline não tentou acalmá-lo com palavras que ele não processaria no meio do pânico. Ela o abraçou. Mas não foi um abraço comum. Ela encostou o peito de Gabriel no peito dela. Ela queria que ele sentisse a batida do coração dela. Ritmo, frequência, estabilidade. Naquele momento, Gabriel parou de chorar. Ele olhou para Aline e, pela primeira vez, ele tentou imitar o sinal de mãe em libras. Foi um gesto torto, mas foi a palavra mais barulhenta que aquela casa já ouviu. Tudo parecia perfeito, mas o sistema tem regras cruéis. Uma denúncia anônima chegou ao Conselho Tutelar dizendo que Gabriel estava ficando mudo como os pais. O que aconteceu na inspeção surpresa que os fiscais fizeram na casa deles é algo que vai te fazer questionar quem são os verdadeiros deficientes nessa sociedade. Você não vai acreditar no que o Gabriel fez. A denúncia dizia que o desenvolvimento da fala de Gabriel estava sendo prejudicado. A verdade? Gabriel estava simplesmente aprendendo uma nova língua, mas ele continuava sendo um menino ouvinte. Os fiscais chegaram sem avisar. Eles queriam pegar o casal no flagra de alguma negligência. Encontraram a casa impecável. Gabriel estava na mesa, desenhando. Um dos fiscais perguntou ao menino: "Gabriel, seus pais falam com você?" O menino, com a sabedoria que só as crianças que sofreram têm, olhou para o fiscal e disse: "Eles não falam com a boca. Eles falam com as mãos. E as mãos deles nunca batem. Elas só cuidam." Aquilo desarmou a fiscalização. Mas o preconceito é um monstro resiliente. O juiz ainda estava indeciso sobre a guarda definitiva. Ele pediu um laudo de um fonoaudiólogo independente. Lucas e Aline gastaram o que não tinham para contratar os melhores profissionais para provar que Gabriel estava na escola, fazendo fonoaudiologia e convivendo com outras crianças ouvintes. Eles provaram que uma família surda pode criar um filho ouvinte com total sucesso. Aline, em um dos seus monólogos internos que ela compartilhou em seu diário e que eu tive acesso para montar esse roteiro, escreveu: "O mundo acha que vivemos no vazio, mas o vazio é de quem tem audição perfeita e não consegue ouvir o pedido de ajuda de um vizinho. Nossa casa é cheia de som. O som das mãos batendo, das risadas que vibram na garganta, do toque.
Somos uma orquestra de gestos. A audiência final aconteceu em um dia chuvoso de terça-feira. O juiz, após ler todos os laudos, olhou para Gabriel, que já estava com 7 anos agora. Gabriel, você quer ficar com o Lucas e a Aline? Gabriel não respondeu com a voz. Ele olhou para o juiz, olhou para os pais e fez o sinal de família, as mãos se unindo em um círculo perfeito. Depois, ele falou em voz alta: eu quero ser o som deles. O martelo do juiz bateu na mesa. Adoção concedida. Hoje, Gabriel é um jovem bilíngue. Ele é a ponte entre o mundo do silêncio e o mundo do barulho. Mas, mais do que isso, ele é a prova viva de que a capacidade de ser pai ou mãe não está nos sentidos físicos, mas na disposição de se entregar ao outro. Lucas e Aline não venceram a surdez, porque a surdez nunca foi o inimigo. Eles venceram a ignorância. Eles provaram que o amor tem uma frequência própria, uma que não precisa de decibéis para ser compreendida. Sabe, pessoal, eu confesso que, enquanto preparava essa história para vocês, eu olhei para o meu próprio silêncio interno. Quantas vezes a gente se cala diante da injustiça? Ou quantas vezes a gente julga alguém por ser diferente? A história do Lucas e da Aline é um tapa de luva na nossa cara. Eles não precisaram de um grito para mudar o mundo, apenas da persistência de quem sabe que o coração ouve muito mais do que o ouvido. Se você chegou até aqui, é porque você acredita que o amor é a força mais poderosa do universo. Eu quero te pedir uma coisa. Não guarda essa história só para você. Compartilha no grupo da família, manda para aquele amigo que está passando por uma dificuldade e acha que não vai conseguir. E o mais importante, se você tem uma história de superação, seja ela qual for, escreve aqui embaixo. Vamos transformar esse campo de comentários em um mural de esperança. Eu sou Mr. Teller e foi uma honra contar essa história para você hoje. Não se esqueça de se inscrever para não perder o nosso próximo encontro com a emoção. Até a próxima. E lembre-se, às vezes, o silêncio diz tudo o que a gente precisa ouvir.